Boa noite a todos. Nosso tema de estudo dessa noite é a visão espírita do sono e dos sonhos. Ao pensarmos nesse tema, refletimos que é algo muito buscado por aqueles que iniciam a doutrina espírita. Muitos querem saber, ter informações a respeito do que ocorre no sono e o que significariam os sonhos, né? Então é algo bem procurado por quem inicia e até muitos nos procuram que não são da doutrina espírita, buscando também informações a respeito do que seria o sono. Portanto, é um assunto bastante interessante de nós conversarmos. E, afinal de contas, isso é justificável, porque nós passamos praticamente 1/3 da nossa encarnação no sono, né? E é um assunto que os homens sempre buscaram conhecer. Então, nós temos relatos que até entre os gregos, né, muitos séculos antes de Cristo, por exemplo, como Demócrito, estudando o que seria o sono e o que seriam os sonhos. Ao longo dos séculos, né, nós temos esse estudo e somente no século XVIII, com o René Descartes, o racionalismo, se buscou um estudo mais sistematizado do que seriam os sonhos. Mas somente no século XX, né, com Freud, final do século XIX e do século XX, com Freud, nós vamos ter uma busca de explicação do que seriam os sonhos através da ótica da psicologia, né? E para o Freud, né, os sonhos representariam desejos insatisfeitos e recalcados dentro de nós. E aí temos Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, que tem estudos no plano espiritual sobre a psicologia, e ela vai dizer o seguinte a respeito dessas observações de Freud a respeito do sonho. Ela diz que essas conclusões dele são válidas, mas não devem ser levadas a rigor. O que Joana quis dizer com isso? Que tem coisas válidas sim, representam desejos, muitas das vezes os sonhos, mas que não fica só isso, né? Os sonhos representam algo muito maior que isso. E aí nós vamos, dentro da doutrina espírita, buscar a explicação do que é o sonho e do que significam os sonhos. E na doutrina espírita, no livro 2º do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que fala do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, tem vários capítulos, e entre eles o capítulo 8, que trata da emancipação da alma, que vai das questões 400 a 455. E existem vários tipos de emancipação da alma, entre elas os sonhos e o sono. E o início desse capítulo 8 trata justamente do assunto do nosso estudo dessa noite, que vai das questões 400 a 412. Então, quem tiver interesse em se aprofundar mais a respeito desse assunto, o Livro dos Espíritos apresenta um material bastante interessante nas questões 400 a 412, um material bastante rico. Então, o que seria o sono, né? O sono, segundo a medicina, e isso é real, é para a reparação das energias físicas. O nosso corpo repousa durante algumas horas diárias e é uma necessidade fundamental para a reparação de energias. Então, muitos processos metabólicos, orgânicos, ocorrem no momento do sono físico. Só que o sono, para nós espíritas, é muito mais do que isso. Por quê? O sono representa para o espírito que está encarnado, que está preso a este corpo físico, a reencarnação, na verdade, para o espírito representa um exílio da alma, um exílio do espírito. Ele está preso a esse corpo físico. Então, a questão 400, de número 400 do Livro do Espírito trata a respeito disso. Olha o que ele é perguntado. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Quer dizer, o espírito permanece de maneira agradável, está feliz de estar preso a esse corpo físico? E aí os espíritos respondem: é como se perguntássemos se ao encarcerado, quer dizer, ao prisioneiro, agrada o cárcere, agrada a prisão. Eles fazem essa comparação. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é esse.
O que significa? Quanto mais pesada a matéria desse corpo, mais o espírito necessita desse desligamento parcial do corpo para se refazer. E nós que vivemos no mundo de provas e expiações, sabemos que o nosso corpo físico ainda é bastante grosseiro, bastante densa a matéria que o forma. Portanto, o sono para o espírito é uma concessão divina, é uma graça que Deus nos deu para que nós possamos nos refazer durante algumas horas do nosso dia. Tanto que a questão 402, que fala sobre o sono e os sonhos, diz o seguinte, numa partezinha delas: o sono é a porta que Deus lhes abre para os amigos do céu. É a recreação depois do trabalho. Reparem bem, é a recreação depois do trabalho. O trabalho consiste nas nossas atividades diárias, né? Do dia a dia, e que você tem aqueles momentos de recreação, de refazimento, que pode ser muito bem aproveitado para esse encontro com esses amigos espirituais. E aí continua o pedaço que nós tiramos. A liberação final que deverá restituí-los, recreação depois do trabalho, esperando a grande libertação, a libertação final que deverá restituí-los ao seu verdadeiro meio. Quer dizer, isso é uma libertação parcial, o sono, nós vamos ver mais adiante, mas a libertação total nós só temos no momento do que nós desencarnamos. Aí nós vamos para a questão 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, quer dizer, o espírito está repousando também, como o corpo está repousando? Não, o espírito jamais está inativo, então ele está em constante atividade. E aí eles dizem, durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E aí, não é preciso somente o sono para que o espírito se liberte, né, parcialmente. Qualquer momento que nós tenhamos aquele adormecimento dos sentidos, que pode ser inclusive causado por uma doença, nesses momentos que o corpo tem um afrouxamento desses sentidos, pode haver uma emancipação do espírito. O sono, então, representa uma emancipação da alma, um desprendimento parcial. E por isso é que nesse capítulo que nós falamos, que trata da emancipação da alma, existem outros estados de desprendimento, de emancipação, que são maiores que o sono, que é tratado nesse capítulo, como, por exemplo, o êxtase, que é um desprendimento muito maior do espírito. Nós temos relatos de Madre Teresa d'Ávila que ela tinha momentos de êxtase, né? Que ela se elevava a planos superiores e recebia orientações. Então, existem outras espécies de desprendimento. O sono é uma delas. Então, por que dizemos que o sono é um desprendimento parcial e não total do espírito? Porque o espírito, ao encarnar, ele se encontra associado, ligado ao corpo físico, através de um cordão fluídico que o perispírito, nosso corpo espiritual, tem e que o liga ao corpo físico. E esse cordão, ligando o corpo espiritual ao corpo físico, ele permanece durante toda a encarnação. Portanto, quando o espírito sai, se desprende parcialmente pelo sono, ele vai a locais distantes, muitas das vezes, e esse cordão o acompanha, né? Tanto que se o corpo físico despertar ou houver qualquer agressão, por exemplo, ao corpo físico, imediatamente o espírito retorna com seu corpo espiritual ao corpo físico. Então, estamos ligados, mas só ocorre esse desligamento mesmo no desencarne. Tanto que André Luiz, em alguns de seus livros, ele relata que quando nós, durante o sono, nós espíritos encarnados, vamos ao plano espiritual para estudos ou trabalho, o que nos identifica dos irmãos desencarnados é justamente que nós, encarnados, temos esse cordão fluídico nos ligando ao nosso corpo físico que está lá repousando. E na questão 402, como esses estados são muito semelhantes, né, ao desencarne e o estado do sono, na questão 402, num trechinho é dito o seguinte: isso vos deve ensinar, uma vez mais,
a não temer a morte, uma vez que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Então, os estados são bem semelhantes, né? Agora, isso é o sono. O que seriam os sonhos? O sonho, também está na questão 402 do Livro dos Espíritos, é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Ele está ativo, né? O espírito está ativo, então ele está recebendo através do perispírito, seu corpo espiritual, todas as sensações, todas as impressões. E, na verdade, quando você está no estado de sono, como quem está recebendo as impressões é o perispírito, você recebe tudo com mais clareza, você percebe as coisas com maior clareza, porque o nosso corpo espiritual tem muito mais capacidade de percepção do que o corpo físico. No corpo físico, para nós percebermos os estímulos ambientais, nós precisamos o quê? Da visão, da audição, né, do paladar, do tato, que são os sentidos que nós temos. Já o perispírito, ele percebe por todo ele. Então, as percepções são maiores, a capacidade de entender as coisas também são ampliadas nesses momentos de sono, porque o espírito está parcialmente liberto. E por que nós não lembramos sempre dos sonhos? Porque, na verdade, a própria medicina já diz isso, que todos nós sonhamos, embora nós não lembremos desses sonhos. E isso é verdade, a doutrina espírita explica, porque o espírito não está inativo, então ele passa por algumas experiências durante aquelas horas do sono do corpo físico. Tanto que a questão 413 é perguntado, por que não lembramos sempre dos sonhos? E aí eles dizem, em o que chamas sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, reforçando o que nós já falamos. Então, ele recobra durante o sono um pouco da sua liberdade, pode se corresponder com aquelas pessoas que são caras a ele, mas como a matéria ainda é pesada, eles dizem, né? Nós estamos ali presos àquele corpo e não conseguimos, muitas das vezes, resgatar essas percepções que nós tivemos no plano espiritual, justamente por aquela diferença que nós falamos, que essas impressões são recebidas pelo perispírito. Quando elas têm que ser transmitidas para, por exemplo, o nosso cérebro físico, ele tem dificuldade de captá-la. Por quê? Nosso cérebro físico apresenta restrições a traduzir tudo que nós observamos no plano espiritual. E para nós termos uma ideia disso, porque como a liberdade é grande, nós, por exemplo, podemos visitar mundos desconhecidos e vermos coisas que não têm um correspondente ainda no nosso mundo físico. E aí o espírito, né, nós ficamos sem entender muito bem como corresponder àquilo que nós vimos, que nós não conhecemos, com coisas que nós conhecemos, e às vezes nós fazemos associações. Por isso que os sonhos, muitas das vezes, as pessoas dizem, eu tive um sonho totalmente louco, totalmente incoerente, né? Por quê? Porque o sonho é uma mistura de várias coisas, nós vamos ver mais adiante. E na questão 402, eles explicam a incoerência dos sonhos, tem muito a ver, para nós entendermos bem, é como se nós falássemos alguma coisa para alguém e nessa mensagem que nós falamos, faltassem frases, fica difícil a compreensão. Vamos imaginar também um texto escrito. Se nós temos um texto escrito e falta frases nesse texto escrito, que são frases fundamentais para a compreensão, fica difícil para quem lê entender. E é isso que acontece conosco, nós não conseguimos decodificar com clareza aquilo que sonhamos, então as coisas parecem muito misturadas. Até porque temos vários tipos de sonhos e durante uma noite nós podemos ter vários deles ou termos uma mistura deles, de elementos deles. E vamos ver que tipo de sonho nós podemos ter. Nós podemos ter um tipo de sonho que seja mais ligado a sensações físicas, fisiológicas. Por exemplo, olha um exemplo, você vai dormir, está um dia frio e durante a noite você se mexe muito e se descobre. Então, seu corpo físico começa a sentir frio. E aquilo é transmitido, nós estamos ligados, né? O corpo físico ao corpo perispiritual. E aí o perispírito capta essa sensação de frio e nós podemos sonhar que estamos num campo de neve tiritando, batendo os dentes mesmo de frio, que é a sensação que o corpo físico está sentindo. Outras vezes, por exemplo, pessoas que têm incontinência urinária
podem, durante o sono, sonhar que estão satisfazendo a sua necessidade fisiológica e acordar com a cama molhada, está sonhando que está lá satisfazendo a sua necessidade. Então, são sonhos mais ligados a sensações físicas. Temos sonhos que são mais ligados àqueles estados íntimos, aquelas aflições que nós temos e que vão aparecer na forma de sonhos. Muitas das vezes o espírito está tão aflito com os problemas do dia a dia, isso ocorre muito. Nas obras de André Luiz, eles vão falar que muito poucos se preparam bem para o sono, então ficam muito mais presos aos problemas materiais e ficam ao lado do corpo, ficam na casa, ligada a esses problemas, e esses estados íntimos de desequilíbrio vão surgir também durante o sono, né? E existem aqueles sonhos que o espírito consegue realmente um desprendimento maior desses problemas e pode realizar atividades, pode entrar em contato com outros espíritos, receber orientações e ter uma clareza maior, né? E nesse tipo de sonho, existem até alguns sonhos que trazem premonições. Existem relatos até no Antigo Testamento, por exemplo, o sonho do faraó do Egito, né, que sonha com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras e queria saber qual o significado. Quer dizer, nem sempre os sonhos têm algum significado, como nós dizemos, né, como uma mistura de várias coisas, mas no caso do sonho do faraó do Egito, aquele sonho, ele era um governante, né, e ele tinha que cuidar daquele grupo, né, que estava ali. Ele sonhou com as vacas gordas e magras e José do Egito entendeu e decifrou que seriam 7 anos de fartura com 7 anos de muita penúria. E aí o faraó pode se precaver e armazenar grãos para que não houvesse fome. Então são sonhos premonitórios, mas nem sempre aquilo que nós sonhamos, vem uma premonição, aquilo vai acontecer. Não necessariamente, como nós falamos, às vezes as coisas são incoerentes. Outras das vezes podemos receber realmente aviso de algo ou conhecermos algo que ainda vai acontecer no futuro, certo? Mas nem sempre isso é real. Então nós temos, na verdade, no sonho, uma mistura de tudo isso, sensações físicas, com emoções que nós temos, e às vezes conseguimos realmente esse desprendimento maior e conseguimos esse contato, essa clareza de ideias, que às vezes vem na forma de sonhos muito lúcidos, né? Que a gente diz assim, realmente parece que eu estava conversando com alguém durante o sono, alguém que eu não conhecia, mas eu estava conversando, né? Isso ocorre. E aí, o que nós podemos fazer durante o sono? Como nós falamos, se nós tivermos o preparo para esse sono, nós podemos conseguir fazer muitas coisas boas para nós. Nós podemos lembrar durante o sono do nosso passado, dessa existência atual ou de outras vidas. E isso é muito interessante, porque muitas das vezes nós lembramos compromissos que assumimos antes de encarnar e que o sono nos traz a memória desses compromissos assumidos, e nós, embora acordemos sem lembrar exatamente do que ocorreu, nós podemos trazer força para continuar com esse trabalho, né? Então, isso é muito bom para nós. Nós podemos visitar lugares afastados e até mundos desconhecidos, irmos a outros mundos, conhecermos outros lugares. E nessa visita a lugares, nós podemos entrar em contato com encarnados e desencarnados. Com encarnados, às vezes, que estão morando em outros países, que são muito amigos nossos e que nós queremos visitá-los. Olha como é bom. Lembra que nós falamos que o sonho pode ser, esse momento do sono, um momento de recreação, de refazimento, encontrarmos entes queridos, tanto no plano de encarnado como desencarnado. Vemos parentes que já se foram, então é um momento muito bom. Podemos receber orientações nesse momento dos nossos protetores espirituais, dos nossos anjos guardiões, né? Que eles vão aproveitar desse momento de desprendimento, que nós deixamos de nos preocupar tanto com aqueles problemas, e podemos ouvir seus aconselhamentos. Tanto que os antigos falam que a noite é uma boa conselheira, né? E isso ocorre, muitas das vezes nós dormimos com uma preocupação, um problema que nós consideramos sem solução, e nós deitamos, fazemos a nossa oração, pedimos aconselhamento e despertamos, às vezes com uma solução do problema que às vezes é tão fácil e nós não estamos
percebendo, né? Então essas orientações podem vir. Nós podemos também participar de reuniões no plano espiritual de alto teor, de conferências, de palestras, podemos estar matriculados em cursos de estudos, podemos trabalhar em diversos setores, inclusive há relatos também nas obras de André Luiz de médiuns encarnados que vão para o plano espiritual para trabalhos mediúnicos, então os trabalhos são muitos. Nós podemos também ter tratamento espiritual, sermos submetidos a tratamentos espirituais. Agora, também podemos, durante o sono, essas atividades todas que nós descrevemos vão nos trazer bem-estar. Nós vamos acordar refeitos, muito melhores, muitas das vezes, do que deitamos, né? Reabastecidos de energia. Mas podemos também, durante o sono, termos atividades que vão nos desgastar. Por exemplo, espíritos muito ligados ao vício podem ser arrastados para essas regiões. Às vezes, durante a vigília, né, acordados, o espírito consegue se manter firme e não seguir para aqueles vícios. Mas no sono, de repente, ele acaba sendo, se ele não se preparar, se aquilo não for realmente muito fortalecido nele, ir para esses locais que vão lhe trazer desgaste, né? Outra coisa, podemos nos encontrar com inimigos nossos do passado, que não vão nos fazer bem, eles vão esperar esses momentos para estarem conosco, nos confrontar, né? Então, processos obsessivos, às vezes, são mantidos e fortalecidos durante o sono, por isso nós vamos falar mais adiante, porque é importante a preparação para o sono. Nos livros espíritas tem muitas descrições das coisas que ocorrem durante o sono. A série de livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e termina pelo livro A Vida Continua, é repleta de exemplos. Nós tiramos de 2 livros. Primeiro do livro Missionários da Luz, né, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, o que acontece? Nós tiramos um trechinho que é do capítulo 8, que diz no plano dos sonhos. E é dito o seguinte, o orientador fala: destina-se o serviço de hoje, que eles vão fazer, à preparação de cooperadores novos ainda encarnados na crosta. Então, irmãos encarnados vão ser preparados lá para futuros trabalhos. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. E aí, mais adiante, o mentor diz que estabelecia um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos, olha o que ele diz que é importante, sabem valer-se das horas do sono físico para o incentivo das aquisições semelhantes, né, de estudo. Às vezes o espírito quer, se matricula em cursos, mas durante o dia a dia, com tantos problemas, quando vem o momento do sono físico, ele não consegue se afastar do corpo e não consegue comparecer a esses estudos. Tanto que ele diz que naquele centro de estudo tem mais de 300 associados inscritos encarnados, mas apenas 32 deles, quer dizer, quase 10%, né, conseguem chegar lá para o estudo. Muitos ficam presos, como ele diz, às teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Ou não comparecem ou não conseguem nem aprender o que está sendo estudado, né? E aí eles vão dar as orientações. E ele diz que as pessoas encarnadas que vão receber essas orientações, quando acordarem, claro que não vão lembrar com clareza daquilo, é muito difícil, mas eles vão se sentir revigorados e com as ideias mais claras, né, a respeito do que deve ser feito, desse preparo para o sono. E aí ele mais uma vez diz: infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias. Lembra que eu falei que às vezes a gente consegue segurar na vigília, mas durante o sono as defesas se abrem, se nós não estamos realmente fortalecidos nos nossos propósitos, e certos impulsos longamente sopitados, quer dizer, refreados, né, durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta o que ele diz de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida, não é só aprendida, mas vivida realmente. E
no livro Mensageiros, que também é de psicografia do Franciscano Xavier, André Luiz nos traz, no capítulo 38, atividade plena, é justamente a descrição de atividades que ocorrem durante o sono físico. E, novamente, o mentor diz, numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam de sonho. Durante o sono eles estão lá. E aí André Luiz começa a descrever que ele vê vários encarnados chegando, alguns bem ainda enfraquecidos, mas amparados por irmãos espirituais que os levam para esses tratamentos, para ouvir essas coisas importantes para a sua orientação. E aí André Luiz vai descrever o encontro de uma jovem senhora com a avó dela. E a avó está desencarnada e vai aconselhá-la. E olha o que a avó diz para Nieta, que é essa personagem. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não deis tamanha importância aos obstáculos, porque ela está passando por vários problemas sérios. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies, conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, quer dizer, a mãe dessa Nieta também está desencarnada, mas não está em condições de auxiliá-la, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, e aí vem o mais importante, vamos reparar na descrição que a avó dá e depois o que a Nieta vai recordar. A calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, frágil, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Bom, e aí a neta, depois o mentor diz que ela não vai lembrar com precisão das palavras que ela ouviu, com precisão não, mas aí o mentor diz que ela vai acordar encorajada, bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. E aí a Nieta dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências, quer dizer, os detalhes do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumada flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma. Isso é que é importante, o conforto. E no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Então não lembramos os detalhes, mas o conforto vem, E outra questão importante nesse estudo, para fechar, é a questão 412. Pode a atividade do espírito durante o sono ou durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Quer dizer, o que o espírito faz durante o sono pode fatigar o corpo? E os espíritos dizem, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste, como o balão está preso ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. É aquilo que nós falamos. Dependendo da atividade que nós pratiquemos e dos encontros que nós tenhamos, podemos acordar com uma sensação de bem-estar, de refazimento, ou podemos acordar mais cansados até, exauridos do que antes de dormir, Depende do que nós fizermos. E aí, o que nós devemos fazer? Nos preparar durante a vida diária, não é só durante o sono, mas alimentando pensamentos salutares. Nós já falamos em vários momentos como é importante cuidar do pensamento, mantendo disposições superiores para o trabalho no bem, para coisas boas. Isso vai nos fazer ficar numa faixa vibratória que vai nos impedir ataques. Aqueles ataques que nós falamos, de inimigos que nós possamos ter, eles são impedidos, é uma defesa que a oração nos traz, as boas atitudes e os bons pensamentos.
Por isso, mais do que nunca, é importante a oração durante o dia todo, momentos de oração, mas principalmente no momento do sono. Não devemos deixar para dormir desligando a televisão imediatamente antes de dormir, principalmente vendo programas mais pesados. Devemos nos preparar para o sono, desligar esses estímulos exteriores, tentar fazer oração, tentar fazer leituras edificantes, ouvir uma música relaxante, fazer meditação, nos preparar realmente para esse momento que nós vimos que é importantíssimo para nós, espíritos que somos. Se é tão importante para o refazimento do corpo, mais importante para o nosso refazimento espiritual. Então, na verdade, nós investirmos na nossa melhoria, na nossa reforma íntima, vai nos trazer esse equilíbrio, essa defesa, e nós vamos poder aproveitar bastante os momentos do sono. E para concluir, vamos fechar com um trechinho pequenininho do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Quando os olhos se fecham com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético para os locais de sua preferência. Eles são atraídos magneticamente. O tipo de vida que levamos durante o dia determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará em resposta às nossas tendências. Então, podemos ter sonhos bons ou pesadelos constantes, né? O esforço de evangelização de nossas vidas e a luta incessante pela modificação de nossos costumes, objetivando a purificação de nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Muito obrigada a todos. Meus irmãos, vocês já sabem que vivemos imersos num oceano de mentes e vibrações destas mentes. Neste oceano, a todo tempo emitimos e assimilamos estas emanações de teores variados ao infinito e absorvemos aquelas com que nos afinizamos pela lei de sintonia que é irrevogável em todos os mundos e todos os planos e dimensões da admirável criação de nosso Pai. Também já sabem que em nosso planeta se agigantam no nosso oceano de vibrações com intensidade progressiva pela própria necessidade do orbe dos que aqui encarnados, as vibrações da doença, da loucura, da dissipação e desequilíbrio. Cabe a nós erguermos-nos deste degrau de vibrações e ascender a nível diferente e melhorado, ou corremos o risco de assimilarmos o que se encontra avolumado e nos entregarmos a esta onda de loucura e desequilíbrio e enfermidade que graça sobre a terra. Sabem, inclusive, dos recursos à sua disposição para se erguerem desta onda devoradora. Conhecem boas leituras, conhecem o recurso da prece e solicitamos o cultivo dos bons pensamentos. Devem expulsar com energia os pensamentos de desesperança, de pessimismo, de derrotismo e todos os que derivam da inveja, da raiva, do ciúme e do orgulho. Estes lhes levarão a onda de loucura e desequilíbrio que se encontra facilmente ao acesso dos que não se posicionam mentalmente de maneira mais elevada. Pensem em seus momentos de vitória e superação e em quanto esforço foi necessário para atingi-los. Hoje a necessidade de esforço ainda maior se apresenta, mas é possível, sendo atentos, vigilantes e fazendo a escolha de buscar o melhor para si. Não se esqueçam também de que com vocês nos encontramos, basta chamar-nos, mas a primeira ação é desejar compreender, e por compreender, desejar. Desejando, fazer a escolha. Escolhendo, fazer os esforços. Leitura, prece, atenção, vigilância, cultivo de pensamentos equilibrados e combate enérgico aos pensamentos doentios. É o que nos cabe orientar. Um trabalhador da seara do Mestre Jesus.